Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim responder mais uma pergunta de um seguidor. A matéria pode ser destruída? Não, a matéria não pode ser destruída. De acordo com Lavoisier, né, no ano de 1774, Lavoisier é considerado o pai da química. Ele estabeleceu a primeira lei ponderal. Lei ponderal é uma lei experimental, observado por experimentos em laboratório, envolvendo reações com massas de reagentes e produtos. E ele observou que não, a matéria não pode ser destruída. Ela não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada. Então eu vim trazer um exemplo para vocês bem legal de uma reação de combustão, queima. Vamos tacar fogo, tá? Vamos tacar fogo aqui hoje. Vou fazer um experimento com vocês. E nessa reação de combustão, que é uma queima, libera muito calor, certo? Então eu vou escolher um combustível que é o etanol. A gente sabe que o etanol queima e libera calor, certo? E se o etanol queimar, o que vai acontecer, né, com essa matéria? Ela vai evaporar? Ela vai desaparecer? Não, ela não vai desaparecer, ela vai se transformar em outros compostos. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês agora? Acompanhem aqui em cima, que eu vou mostrar isso na forma de uma reação química, né? E essa reação química ela pode ser representada usando uma equação química. Então, vamos lá. Olha aqui, acompanhem. O etanol é uma molécula, é uma substância, vou representar uma molécula, certo? Que é CH3, CH2OH. Toda reação de combustão tem um combustível, que nesse caso é o etanol, e a gente também tem que ter um comburente, que é o oxigênio. O oxigênio é uma substância que a gente representa pela fórmula química O2. Então, vou colocar aqui, ó, O2, certo? E a seta. O que está antes da seta é o que tinha antes de acontecer a reação química, ou o processo físico. Nesse caso, é um processo químico, uma reação química. Então, olha só. O que é CH3CH2OH? Eu vou abrir isso daqui, tá? É a molécula de etanol, olha como é que ela é. Então, os átomos em azul são carbonos, hidrogênios, então aqui eu tenho um CH3, hidrogênio ligado a carbono, hidrogênio ligado a carbono, hidrogênio ligado a carbono, carbono ligado com carbono, certo? Ainda nesse carbono, dois hidrogênios ligados, por isso que eu chamo isso de CH2OH. Então eu vou abrir essa molécula aqui para vocês observarem, ó. Carbono está fazendo uma ligação com carbono, ainda faz ligação com 3 outros hidrogênios. Esse carbono faz ligação com hidrogênio e com um OH. Mostrei isso daqui, todas as ligações. Esse etanol, que é isso aqui, esse etanol é 70%, mas vamos fazer de conta que é 100%, tá? Esse etanol, ele vai queimar, eu vou colocar fogo aqui agorinha, continua assistindo o vídeo, ele vai queimar e vai reagir com o oxigênio que tá aqui no ar, o oxigênio é gasoso, é matéria, tá? Tá aqui no ar. E aí ele vai formar um produto que, considerando uma combustão total, vai formar CO2, que é o dióxido de carbono e água. Então, olha só, vou mostrar aqui, ó. Mais O2 é oxigênio, um átomo de oxigênio, ligado por dupla ligação com outro átomo de oxigênio, tá? Vou colocar aqui, ó. E a setinha, certo? Pessoal, estão acompanhando aí, né? Então, o que acontece numa reação química? Numa reação química, a matéria ela não é criada e nem destruída, ela é transformada. Então, todas essas ligações vão se quebrarem, esses átomos vão se rearranjar com os átomos de oxigênio para formar uma outra matéria, que eu vou escrever aqui para vocês agora, ó.
Isso vai formar CO2, que é o nosso dióxido de carbono, que é uma molécula gasosa, mais água. Então, Lavoisier estudou reações em recipientes fechados, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar que precisa de, para cada uma molécula de etanol, precisa de 3 moléculas de oxigênio para a reação ser total. Então, o que ele fez? Ele fez uma reação no recipiente fechado. Tô inventando aqui, tá? Porque eu tô em casa, tô no laboratório. Então, ele colocou lá, ó, as minhas 3 moléculas de oxigênio, o etanol, fecha o recipiente, mede a massa, porque é uma lei ponderal, né? Mede a massa disso daqui antes, vai acontecer a reação química, que eu tô representando pela seta, e o que resultar depois vai ter a mesma massa do que tinha antes, porque a matéria ela é conservada. A massa é conservada numa reação química ou física, certo? Então, mas o que vai acontecer na verdade? Vamos ver? O que vai acontecer é... Então, olha só. Que todas as minhas ligações vão ser quebradas. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, antes da seta é o que tinha antes. Isso daqui, ó, é o que tinha antes, tá? Tá mostrando ali que tá antes da seta. Vou colocar minhas outras 2 moléculas de O2. Então, eu tenho uma molécula de etanol, por isso que eu escrevo... Por isso que quando não tem nada aqui é porque o índice é 1, tá? Vou colocar esse coeficiente 3 aqui, ó. 3 moléculas de oxigênio, que é o que vai reagir, certo? Vamos ver o que vai formar? Então, olha só. Vou mudar a corzinha aqui para ficar melhor. Então, olha só. Todas as minhas ligações vão ser quebradas, ó. Tananã, 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 tananã. Todas as ligações quebradas. E esses átomos vão se rearranjar. Então, vamos ver como que vai acontecer? Vou quebrar e vou botar tudo aqui dentro, tá? Olha só. O átomo de carbono, ele não desaparece, tá, pessoal? O átomo de carbono, ele se liga a 2 oxigênios. Deixa eu pegar aqui o oxigênio. 2. Quebra tudo. Ele se liga a 2 oxigênios. E forma um CO2, certo? Esse é o meu produto, CO2. O CO2, ele é linear, tá? É porque, enfim, CO2. Um CO2, vou representar aqui em cima, ó. Então, ó, esse átomo de carbono junta com esse átomo de oxigênio e forma, então, um CO2. C dupla O, que é o meu CO2, ok? Vou botar ele aqui do ladinho. Esse outro átomo de carbono, que quebra todas as ligações, agora ele junta com mais 2 átomos de oxigênio, do O2, para formar, então, meu outro CO2. O CO2 é linear, tá? Ele é retinho. Mas só pra gente representar a quantidade, ok? Mais um CO2. Então, vou representar aqui em cima, ó. Mais um. Então, peguei mais um carbono, mais 2 oxigênios. Então, acabou isso aqui tudo, ó. E formou mais um CO2. O que tá depois da seta é o produto da reação. É depois que reagiu. O que acontece? Já acabou o carbono. Já acabou 4 oxigênios. Ainda sobrou um monte de coisa, olha só. Hidrogênio, 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 tananã. Né? Como é que vai formar minha molécula de água? Eu já explico no segundo vídeo, tá? Parte 2. E vou botar fogo aqui para você ver o que vai acontecer. E você vai entender que a matéria não é destruída, ela é transformada. Então, aguarde o próximo vídeo. Muito obrigada!